Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nesta cidade marcada por contrastes, as sombras dos arranha-céus projetavam-se sobre os bairros operários, onde a luz tinha dificuldade em penetrar nas ruas estreitas, onde os moradores lutavam todos os dias para sobreviver. Malik, um jovem de 20 anos, cresceu neste mundo onde os sonhos eram esmagados pelo peso da realidade. A promessa de um futuro brilhante parecia pertencer a outros, aqueles que tiveram a sorte de nascer em um mundo diferente, um mundo onde o dinheiro fluía livremente e as portas se abriam sozinhas. Mas Malik não tinha nada disso. Ele era filho da pobreza, criado em um pequeno apartamento no último andar de um prédio em ruínas, onde as paredes, amareladas pelo tempo, pareciam que iriam desabar a qualquer momento. Sua mãe, Aisha, era uma mulher corajosa. Ela sacrificou seus sonhos para dar uma chance ao filho, acordando todas as manhãs antes do amanhecer para trabalhar em uma fábrica têxtil e voltando para casa tarde, exausta, mas determinada a garantir que Malik tivesse uma vida melhor. Ela sempre dizia que ele tinha que lutar, que mesmo que a vida fosse difícil, ele tinha que sempre manter a cabeça erguida e seguir em frente. Malik, em seus momentos de dúvida, lembrou-se dessas palavras. Mas, no fundo, ele sabia que não era tão simples assim. A desigualdade social era um abismo do qual não era fácil sair. Mas apesar de tudo, ele persistiu, secretamente esperando que um dia algo mudasse. Um pequeno milagre, talvez. Um dia, depois de um longo dia de trabalho na fábrica, enquanto caminhava para casa, exausto, ele viu uma multidão reunida em torno de um imponente edifício de vidro e aço. Carros de luxo estacionados na frente, jornalistas aglomerados ao redor e guarda-costas garantiam que nada perturbasse a ordem deste mundo silencioso e exclusivo. Intrigado, Malik se aproximou. O que ele não sabia era que naquele dia sua vida estava prestes a tomar uma reviravolta decisiva. No meio da multidão, um homem se destacou por sua estatura imponente. Ele era Edward Lauren, um dos homens mais ricos e poderosos do país. Um magnata dos negócios, uma lenda viva, um símbolo de sucesso. Seu nome estava na boca de todos, seus investimentos em tecnologia, seus negócios prósperos, suas vilas ao redor do mundo. Ele personificava a própria ideia de poder e riqueza, mas naquele dia, algo parecia quebrado dentro dele. Seu rosto, normalmente impassível, estava marcado pela preocupação, angústia e até mesmo aflição. Ao redor dele, seus guarda-costas pareciam preocupados, mas nada conseguia acalmar a visível agitação do homem. Malik, embora não tivesse nenhuma razão específica para se interessar por aquele homem, sentiu um impulso estranho. Ele sabia que aquela reunião não era trivial, que algo grande estava sendo preparado, mesmo que ele ainda não entendesse os detalhes. Ele se aproximou discretamente, curioso para entender o que estava acontecendo. Seu olhar encontrou o de Edward Lauren, e um estranho silêncio se instalou. O homem, ao ver o jovem entre os jornalistas e figuras de poder, ficou surpreso. Com um sinal, ele ordenou que um guarda o deixasse passar. "Quem é você, rapaz?" Lauren perguntou, sua voz calma, mas autoritária, seu olhar penetrante buscando avaliar Malik. O jovem rapaz de repente se sentiu preso. Como um ser insignificante, como ele poderia ficar diante de um gigante deste mundo? Mas uma espécie de coragem, uma confiança insuspeita que ele nunca havia sentido antes, despertou nele. Sem pensar, ele respondeu, num tom calmo e resoluto: "Eu sei como salvar sua filha." A frase, dita de forma tão simples, teve o efeito de um trovão. Edward Lauren parou. A multidão ao redor deles parou, atenta a cada palavra do pobre garoto. Seus olhos se estreitaram, tentando entender. Malik sentiu seu coração bater mais rápido, mas não vacilou. Ele estava ali, agora, com esse bilionário, e sabia, no fundo, que esse momento talvez nunca mais voltasse. Era necessária uma ação. "Você sabe como salvar minha filha?" Lauren repetiu, sua voz revelando descrença e um vislumbre de esperança. Ele realmente não acreditava no que Malik estava dizendo, mas algo em seus olhos, algo em sua determinação, o abalou profundamente. "Sim", respondeu Malik. "Mas isso terá um preço que você não pode imaginar." O bilionário o examinou por um momento, como se tentasse discernir as intenções ocultas por trás das palavras do jovem.
Foi um golpe? Um jogo para ganhar uma recompensa? Ou um segredo real que ele não sabia? Malik não era médico. Mas ele tinha lido. Bastante. Nos velhos livros empoeirados da biblioteca pública, ele descobriu a existência de uma medicina ancestral, um conhecimento perdido que, segundo algumas lendas, poderia curar doenças que a ciência moderna não conseguia curar. Essa doença rara que afetava Claire Lauren, filha do bilionário, não tinha cura. Especialistas do mundo todo não conseguiram encontrar uma solução. Mas Malik, por meio de sua pesquisa sobre escritos antigos e tradições antigas, aprendeu sobre a existência de remédios esquecidos. Ervas raras, cultivadas em regiões remotas, usadas por antigos curandeiros, rituais medicinais praticados há séculos, mas amplamente esquecidos pelo mundo moderno. Ele falou de plantas, raízes, cerimônias secretas. Ele explicou que a cura não estava nas tecnologias mais avançadas, mas na própria natureza, nos tesouros que a humanidade havia negligenciado por muito tempo em favor do lucro e do progresso a todo custo. Lauren, que sempre acreditou que dinheiro e ciência poderiam comprar tudo, ouviu atentamente, mas não pôde deixar de duvidar. As palavras de Malik eram tão estranhas, tão distantes do seu mundo de luxo e tecnologia. Como um garoto como ele poderia possuir tanto conhecimento? Só poderia ser uma isca. Então, o que você quer? Lauren perguntou, com a voz mais seca, como se estivesse testando a sinceridade do jovem. Malik abaixou a cabeça, o peso daquela conversa e os riscos de sua proposta pesando sobre ele. Ele sabia que esta era uma oportunidade única. Ele respirou fundo e respondeu com uma voz firme, mas verdadeira. O que eu quero é a oportunidade de mostrar ao mundo que aqueles que não têm nada, aqueles que são deixados para trás, também podem ter as respostas para os maiores enigmas da sociedade. Você e sua filha têm tudo o que desejam, mas são prisioneiros do seu próprio poder. Eu tenho o que vocês buscam, mas não posso dar tudo sem receber nada em troca. Um silêncio pesado caiu entre eles, um silêncio carregado de significados não ditos. Lauren olhou para ele por um longo tempo, seus olhos perfurando os pensamentos de Malik. Então, lentamente, ele abaixou a cabeça e assentiu. Agora ele entendia. Este menino não era como os outros. Talvez ele tivesse algo que dinheiro e poder não pudessem comprar. Então prove, disse Edward Lauren, com a voz grave. Assim começou uma parceria inesperada, uma aliança entre dois mundos radicalmente opostos. Um homem que tinha tudo e um menino que não tinha nada, mas que possuía o poder de mudar o curso das coisas. Ao longo das semanas, uma transformação lenta, mas profunda, ocorreu entre Malik e Edward Lauren. O que começou como um contrato baseado em uma necessidade urgente, a cura de Claire, gradualmente se transformou em um relacionamento complexo, marcado por momentos de dúvida, reconhecimento e questionamento. Malik, inicialmente um garoto simples de bairros pobres, viu-se inserido numa dinâmica que o impulsionava, sem que ele buscasse, para esferas insuspeitas. Edward, em sua busca desesperada para salvar sua filha, embarcou nessa jornada para terras remotas, longe de seu mundo de conforto e previsão. Cada passo da jornada se tornou um desafio. Atravessando florestas densas, montanhas íngremes e rios caudalosos, Lauren inicialmente se sentiu completamente perdido, preso no desconforto da natureza e do desconhecido. Mas Malik, com seu conhecimento íntimo desses lugares, parecia perfeitamente à vontade. Ele não hesitou em se molhar em águas turvas ou subir caminhos íngremes, implacável em sua determinação. O bilionário, perturbado mas intrigado, começou a perceber, pouco a pouco, a profundidade da sabedoria do jovem. Ele não era mais simplesmente seu guia, mas um espelho de tudo que ele havia negligenciado em sua própria vida. Humanidade, simplicidade, harmonia com a natureza. Certa noite, após um longo dia de caminhada em um vale isolado, Lauren, exausto e desamparado, sentou-se aos pés de uma árvore majestosa. Por que você me trouxe aqui, Malik? Por que esta viagem? Ele perguntou, sua voz revelando um cansaço muito mais profundo que o de seu corpo. Malik, sem responder imediatamente, observou as estrelas brilhando acima deles. Ele entendeu que não era apenas uma cura que ele estava trazendo para Lauren, mas uma verdadeira lição de vida. Porque o senhor está perdido, Sr. Lauren, ele finalmente respondeu, e não apenas na floresta. O senhor está perdido na sua própria vida, e nem sabe disso.
Essa confissão ecoou na mente de Lauren, como um eco de verdades que ele havia ignorado por muito tempo. Ele olhou para Malik, o jovem de origem humilde, e uma luz pareceu acender em seus olhos. Essa jornada, esse caminho difícil, não era apenas uma maneira de salvar sua filha. Era também uma maneira de se encontrar, de redescobrir algo que havia perdido ao longo do caminho, algo que dinheiro e poder não podiam lhe oferecer. Quando finalmente encontraram a planta rara que procuravam, um silêncio solene caiu sobre eles. O momento foi triunfante e revelador. O remédio, uma mistura cuidadosamente preparada a partir das raízes e folhas desta planta esquecida, foi administrado a Claire Lauren. Sinais de cura apareceram quase instantaneamente. A pele pálida da menina recuperou um tom de vida, e sua respiração se tornou mais regular. Lauren, comovido, não conseguia tirar os olhos da filha. Ele viu sofrimento, perda, desamparo. Mas hoje, ele viu esperança. Malik, observando a cena, não se sentiu orgulhoso de ter conseguido. O que ele sentiu foi algo muito mais sutil. A certeza de que não foi apenas a cura de Claire que mudou as coisas, mas a abertura de um novo mundo, um mundo no qual os limites das possibilidades eram infinitos, desde que a pessoa acreditasse em algo maior do que si mesma. Lauren, que durante anos acreditou que tudo podia ser comprado, que a riqueza era suficiente para resolver todos os problemas, começou a vislumbrar outra verdade. Ele não tinha tudo o que pensava ter. Ele tinha poder, dinheiro, fama, mas faltava-lhe simplicidade, humildade e sabedoria. Ele não tinha capacidade de enxergar além dos muros que havia construído ao seu redor. Malik, esse jovem modesto, o levou além de tudo isso. Quando retornaram à cidade, um perturbado Lauren ofereceu a Malik algo que ele nunca imaginou ser possível: uma parceria. Não seria apenas um investimento financeiro, mas uma chance para Malik construir um futuro à sua própria imagem, longe das sombras de uma sociedade que julgava as pessoas por seu status social. Você mudou a minha vida, Malik. Você mudou a maneira como eu vejo o mundo. Eu te darei o que você quer, mas não é só para você. É para todos aqueles que, como você, foram ignorados por aqueles que acreditam que o dinheiro por si só faz tudo. Malik, que nunca tentou ficar rico, se viu diante de um dilema moral. Aceitar a oferta de Lauren significaria entrar em um mundo que ele sempre observou de longe, um mundo onde as regras eram diferentes, mas onde ele poderia, talvez, fazer a diferença. No entanto, no fundo, Malik sabia que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro ou na fama. Ele encontrou a verdadeira riqueza na transformação de vidas, na capacidade de ver além das aparências e de nutrir esperanças que outros haviam descartado. E assim, Malik não abraçou o mundo do poder com a mesma avidez que Lauren. Pelo contrário, ele a moldou à sua maneira, com a sabedoria que adquiriu, a humildade que carregava e a visão que tinha do mundo. Ele se tornou uma figura silenciosa e poderosa, um líder invisível, cuja influência não era medida em números, mas em vidas transformadas, crenças derrubadas e esperanças revividas. E nessa dinâmica, Malik se tornou muito mais do que jamais sonhou. Tornou-se aquele que, por meio de seu conhecimento e de sua capacidade de inspirar, construiu um mundo mais justo, igualitário, onde o dinheiro nunca mais seria o único critério de valor.